Bom dia a todos nós, né, que estamos tentando, escolhendo a melhor parte, que estamos, como Maria Dolores colocou através do Chico, né, servindo, né, escolhendo a melhor parte, escutando o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos estudar hoje continuar com o capítulo 10, que é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, os itens 5 e 6. Então, vamos lá. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que esse não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não sairás de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Vamos aos comentários aqui de Allan Kardec. Há, na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio além do túmulo aqueles contra os quais conservaram rancor. E por isso o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso, enquanto aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles que, sobretudo, apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não fizeram, por terem faltado com a indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos a fim de exterminar, antes de morrer, todo o motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior por esse meio de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. É um tema bem tão recorrente, né, gente? Para quem estuda a nossa doutrina e para qualquer estudo com base cristã, que é o perdão das ofensas, que é reconciliar com aqueles com quem nós temos as nossas diferenças, com quem aqueles nos fizeram mal, né? E a gente está acostumado, até meio que quase que, não é imposição, não seria uma palavra assim, é meio que natural, né? A gente adotar, a grande maioria das pessoas, adotar o mal pelo mal, né? A gente não cansa de ver, às vezes, no domingo à noite, um filme que vai passar, é aqueles filmes de ação, né? Mas é aqueles filmes que apresentam aquele homem que era bom, era um homem bom, de família, a vida toda, e acontece alguma coisa com a família, alguém, né? A família vem a desencarnar, alguém mata, e ele quer a vingança de todos.
né? Esses filmes são muito comuns, né? Fazem até muito sucesso, né? Aquela chamada, agora ele só busca uma coisa, justiça, como se a vingança fosse a justiça, né? Aquela ideia assim equivocada. Né? Então, diante dessa oferta, de tanta oferta, até mesmo, muitas vezes, da cobrança das pessoas até que estão à nossa volta, você não vai fazer nada, vai deixar passar batido, vai deixar ficar por isso mesmo, né? Diante de tanta oferta, né, é necessário que a gente discipline os nossos sentimentos, eduque os nossos sentimentos, para que o ato de perdoar venha se tornando, venha tomando conta do nosso espírito, do nosso coração, para que ele também se torne automático, como muitas vezes é o ato do revide. Não é aquele revide, a pessoa pisou literalmente no nosso pé, a gente dá um empurrão, aquele, epa, peraí, calma, não é esse. Mas aquele revide que a gente fica martelando, que a gente fica, como muitas vezes, ruminando aquilo, ou pensando naquilo como ela fez. Se eu tivesse feito assim, fulano não teria, se eu tivesse respondido dessa forma, eu queria ver, se eu fosse igual Beltrano, queria ver se ele fazia isso comigo. Né? Quantas vezes a gente não pensa assim? Né? Então, a gente pode começar, né, a gente pesquisando algumas propostas, a gente pode começar a raciocinar da seguinte forma: o perdão é uma prova que a gente dá de confiar em Deus, de confiar nas leis de Deus. Se Deus é perfeito, é soberanamente bom, é soberanamente justo, ele criou leis perfeitas, que são chamadas até na nossa doutrina de leis naturais, as leis de Deus. Também, no capítulo do livro dos Espíritos, as leis naturais, são as leis de Deus, que Deus criou para nós, para que nós fôssemos felizes. Né? Então, é uma prova, né? Então, perdoando aquele que nos fez mal, nós estamos mostrando a Deus que nós confiamos nas leis dele. Estamos mostrando no nosso Pai, no nosso paizinho, como chamava Jesus, chamava Deus de paizinho, que nós confiamos nas leis deles. Né? Nós também podemos nos observar. Por que eu me magoei tanto? Por que aquilo que aquele irmão me fez me deixou tão chateado? Vou procurar lá dentro. Tem uma causa real mesmo? Ou foi que ele feriu o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, que, como diz também no livro dos Espíritos, são as chagas, né, da humanidade? Né? E tentar, às vezes, olhar dentro daquele que nos feriu. Né? Porque muitas vezes, gente, aquela pessoa, na grande maioria, está doente. Muitas vezes a pessoa está doente. Está precisando de um auxílio, de uma oração. Aquela pessoa está doente. Né? Tentar compreender aquele que muitas vezes tanto mal nos faz. Né? E observar a nossa atitude também. Claro, a gente sempre escuta, a culpa nunca é da vítima. Mas vamos observar a nossa atitude. Né? Muitas vezes a gente provoca uma situação, né, ou dá um mole, como dizem, né, facilita uma situação que poderia ser evitada. Uma amiga minha, ela sempre fala assim: eu não empresto dinheiro para ninguém, principalmente para amigo, porque se ele não me pagar, vai acabar com a amizade. Então, pronto, não empresto, eu falo que eu não tenho cartão. É uma maneira simples, ela continua com a amizade, continua se dando bem, porque ela não suporta quando, às vezes, a pessoa não cumpre, né, com o compromisso que ela assumiu comigo. Se a pessoa me pedir um dinheiro, dependendo da situação, ela está enrolada com alguma coisa. Claro que ela coloca na balança, ela é uma pessoa justa, ela não, se for para um caso de uma doença, um remédio, ela nem empresta, ela dá logo de uma vez. Mas se a pessoa vem me pedir uma quantia emprestada, eu não dou, eu falo que eu não tenho, eu saio pela tangente, porque depois ela não vai me pagar, eu vou acabar com a amizade. Né? Aquela história, né? Eu tenho um namorado, ele tem aquele olho comprido, tem uma amiga que é linda, que joga o cabelo para lá, joga o cabelo... Vou falar, meu namorado, leva ela em casa, leva ela, vou fazer isso. Certas atitudes que a gente tem que tomar para nos proteger, e até para proteger o outro também, de não praticar um ato que ele automaticamente poderia praticar. Também é um ato de caridade conosco e com o outro também.
né? Tem até uma história, né? Aquela história do escorpião. Não sei se alguém já escutou a lenda do escorpião, mas um escritor espírita que já desencarnou, as obras dele, pelo menos as que eu conheço, não eram mediúnicas. Ele estudava muito, era o Richard Simonetti. Ele é até muito conhecido em São Paulo e aqui também. Um livro muito famoso dele é Quem Tem Medo da Morte. Ele é muito estudioso, ainda é, né? Muito estudioso. Então, ele conta aquela lendazinha, ele adaptou aquela lenda do escorpião. Ele diz o seguinte: tinha um escorpião, estava lá se afogando, aí veio um mestre lá, um monge lá do monastério, e ajudou o escorpião, o escorpião deu uma ferroada nele. Aí o escorpião foi de novo lá para a pocinha d'água se afogar. Novamente ele deu uma ferroada. E lá o discípulo dele olhando. Aí na terceira vez, ele com aquela dor terrível, e o discípulo, por favor, o que você está fazendo? Está toda hora ajudando esse escorpião, ele está te ferroando. Aí ele fala, meu filho, a natureza dele é essa, é a natureza dele. A minha é ajudar. Aí a gente fica estranho, e o Richard Simonetti depois, ele descreve depois, poxa, a gente poderia ter outra forma, ele podia pegar um graveto, colocar o escorpião e botar, ele ia ajudar da mesma forma, e não ia levar a ferroada. É o bom senso, né? O bom senso sempre, a gente analisar aquela situação. Jesus já nos falou, eis que vos envio como ovelhas entre lobos, pois sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele disse isso aos discípulos, uma das recomendações que ele disse aos discípulos, é a prudência também. A serpente, né, representa a prudência, ela permite a gente reconhecer o mal com antecedência e fazer as melhores escolhas, para nós e até mesmo para o outro também. Então, quando o mestre nos falou, sede misericordiosos, perdoar 70 vezes 7 vezes, ele nos deu aquela chave para a gente parar e pensar. A gente pode até, gente, porque tem situações que são muito graves que acontecem com as pessoas, que a gente não vai entender. Só mesmo à luz da doutrina, pelo menos para mim, esse é um sentimento pessoal, na minha evolução, não dá para entender certas situações. A gente liga o noticiário, Nossa Senhora, não tem como a gente fingir que não está acontecendo. Certas situações são muito difíceis da gente perdoar realmente. Se a gente não está pronto para perdoar aquilo, que a gente pelo menos não fique alimentando a raiva. Já vai ser uma grande caridade conosco. Conosco. E com o planeta também. Mas que a gente não fique alimentando aquela raiva. Né? Então, quem perdoa sabe que Deus, né, é justo. E por isso mesmo as suas leis jamais se enganam. Ele não se equivoca. Né? Nada acontece com a gente se Deus não permitir. A gente entende que no mundo existe injustiça, mas não existe injustiçado. Né? Nada acontece conosco se Deus não permitir. Né? Então, muitas vezes, a gente não tem um controle sobre o que o outro vai fazer com a gente. Isso a gente não tem esse controle. Mas a gente tem um controle de como a gente pode agir a partir daquela ação. A partir daquilo que aconteceu. A gente tem esse controle de qual é o nosso sentimento, o que eu vou escolher, qual é a minha escolha, né? Muitas vezes a justiça divina com certeza não se equivoca, mas muitas vezes nós nos equivocamos e deixamos o orgulho tomar conta da gente, né? Vamos nos vigiar para que isso não aconteça, porque por mais difícil que seja aquela situação, vamos confiar no Pai, confiar em Deus. Jesus nos recomendou, né? E Jesus confiava em Deus. Que é pior dor que ele passou? Que é pior o que ele passou? A mãe dele, o que a mãe dele passou? Para ela ter se isolado, eu não quero saber desse mundo, não. Olha o que eles fizeram com meu filho lá. Tá lá o meu filho, ó. Tá ali em cima, ó. Cadê os amigos? Cadê todo mundo? O que ela fez, gente? Ela consolou a todos. Ela até hoje consola. Às vezes a gente pede para ela e não pede para o filho, tem vergonha de pedir para o filho, vai pedir para a mãe, porque ela vai dar o jeitinho dela. Não é? Olha o exemplo de Maria.
Né? Aquele filme, O Alto da Compadecida, é um filme, é uma comédia, é um filme, é uma peça, né, do Ariano Suassuna. Aí no final tem aquela cena lá, que eles estão no purgatório, estão lá com aquela entidade lá que chamam, e ele fala assim, e quando Jesus está ali julgando, né, as pessoas, ajudando a julgar as pessoas, que ele não julga, mas no filme, na peça, né? E aí, quando chamam Maria, aí o outro, aquela entidade má, fala: pronto, chegou a compadecida, agora não tem mais jeito. Né? Então, Maria perdoou os assassinos do filho. Se ela fosse, ela ia se trancafiar, ia atrasar muitos anos na existência dela. Claro que ela era um espírito muito evoluído, né, gente? Mas que é pior dor que Maria passou. E ela conseguiu perdoar, conseguiu se reconciliar com o mundo, com a vida, gente. Porque muitas vezes a gente se reconciliando com o outro, a gente está se reconciliando com a vida. Se a gente não tem ainda como se reconciliar, porque aquela pessoa pode ainda estar sujeita a nos fazer mal, que pelo menos a gente não alimente a raiva. Né? Então, ao mesmo tempo, o perdão beneficia não só quem recebe, mas quem dá também. E ao mesmo tempo que muitos filmes, muitas histórias de ação, né, exaltam aquele que vai buscar vingança, a gente vê na Terra mesmo, na vida real, histórias lindas que perdoaram, né, que se transformaram a dor em amor, que transformaram muitas vezes o assassino do filho e abrir uma instituição para tratar de pessoas que são delinquentes ou dependentes químicos, para que aquilo não aconteça com outros também. Quantas histórias a gente tem? Né? Uma história até real que Divaldo recebe uma mãe na mansão do Caminho e essa mãe estava pensando em cometer o suicídio porque o filho tinha sido assassinado por um rapaz, um colega que era dependente químico e que naquela situação, né, acabou assassinando o filho, e Divaldo recebe essa mãe com muito carinho. E Joana permite que o filho dela venha, através do Divaldo, passar uma mensagem para a mãe. Ele diz: mãe, perdoa, não faz o que você está pensando em fazer, não tira a própria vida e procura fazer o bem. E a mãe saiu dali. Né? Outras histórias também de Chico, né? Na época, né, quando ele recebia as cartas psicografadas, não faltam. E a mãe realmente, junto com a amiga que a levou na mansão naquela noite, abriram uma casa de acolhimento, de recuperação de jovens que estavam em tratamento para sair das drogas e seguiu a vida. Né? Quantas histórias nós não temos assim? Né? Então, todas essas histórias, se a gente for ler, eles falam que a decisão de perdoar não foi fácil. Que era um exercício diário. Era todo dia um exercício. Igual aquela história daquela pessoa que quer correr a maratona, acorda às 5 da manhã, no frio. Vamos lá. Não é? Você acha que o corredor todo dia está àquela disposição para correr, para treinar? Não, não está. Não está mesmo. Tanto que todos eles falam, tem dia que eu não estou aguentando. Um nadador também muito famoso, que acho que era o Cielo, não sei, ele falou: você acha que todo dia eu quero nadar? Às vezes eu olho para aquela piscina e falo: não acredito que eu vou ficar contando azulejo, nadando para lá e para cá, mas ele ia. E olha onde ele chegou. Né? Então, a decisão da gente agir é uma maratona, gente, não é fácil. Mas o perdão é uma cura, é uma autocura. E o ódio, a raiva, é como se a gente, ruminando a raiva, a gente está bebendo todo dia um pouquinho de veneno, um cálice de veneno por dia. Enquanto que o perdão, a gente está bebendo a água da paz. Né? É uma decisão difícil, mas Deus vai reconhecer o nosso esforço. E como está mesmo dito aqui no texto de Allan Kardec, Deus não vai permitir que o outro faça mal naquele irmão que se esforça em perdoar. Então, se a gente está padecendo, gente, com essas agruras, com esses problemas que alguém nos fez, porque sempre, né, a gente está num mundo de provas e expiações, né, vamos pensar a respeito disso e vamos propor nos libertar, né, porque o perdão liberta. Né? O perdão é uma bênção de Deus.
para nós. É uma bênção, é um exemplo que Jesus deixou para nós. Né? E a gente está aqui para a gente ser feliz. É um mundo de provas e expiações, mas a gente está aqui para a gente ter uma felicidade, para a gente ter uma vida relativamente plena dentro da possibilidade que a gente tem. Compreendendo, usando a fé raciocinada, confiando em Jesus e em Deus. Né? E para completar, a gente queria terminar com essa última frase de Maria Dolores: quem procure por Deus, aceite por dever, trabalhar e servir, suportar e esquecer. Vamos ficar com Jesus.